Oiê, viva! Estou aqui para dizer para vocês como o Vivas nasceu. O Vivas nasceu da minha exaustão feminina. Não foi minha não, só minha não. Eu percebi a minha ao observar outras mulheres. E aí é onde a magia toda aconteceu. Eu tinha um projeto chamado Brincando com Arte, e tenho até hoje, que traz o brincar terapêutico, o brincar em família, que é algo que eu sempre prezei muito. Acho que essa brincadeira em família, com presença, é tudo que uma criança precisa para o seu desenvolvimento emocional. E enfim, trabalhei com isso durante muitos anos. E chegou uma época que a gente abriu uma linda casa, onde a gente fazia eventos, experiências, festas. As crianças faziam o próprio bolo do aniversário. O aniversário era só com crianças, era com oficinas de arte. A gente ia desde a arte mais simples até Picasso, Gaudí, Tarsila do Amaral, enfim. A gente fazia colônia de férias, era um mundo de fato muito encantado. Eu criei esse mundo encantado nesse espaço, que era uma casa muito maravilhosa, numa rua sem saída, enfim, um lugar encantador, onde a gente trazia vida a essa ludicidade e a esse, enfim, esse encantamento infantil mesmo, com essa pegada terapêutica pedagógica, porém, sempre celebrativa. A gente sempre, até hoje no Vivas, acredita que essa fonte celebrativa é uma fonte nutridora. Enfim, paralelo a essa casa, né, que acontecia tudo isso e que eu atendia muitas mulheres e que fui começando a despertar ali o interesse por esse comportamento feminino diante dessas mães que eu atendia, né? E comecei a ver o comportamento dos aniversariantes, que eram assim, não só aniversariantes, mas nos aniversários a coisa pegava. Então, dos aniversários e da mãe especificamente, mas sim do contexto familiar que ali estava. Paralelo a todo esse desenvolvimento do Brincando com Arte, eu tinha um trabalho voluntário numa casa espírita, onde eu tratava, a gente conduzia, ou guiava, ou enfim, terapeutizava grupos de meninos, de crianças, com traços de violência. E era eu e uma psicóloga, a doutora Sandra, e ela ficava de observadora, eu levava a brincadeira, a prática, aplicava com as crianças, e ela fazia, dava o diagnóstico, né? Fazia lá as suas escritas e apresentava às mães. No Dia das Mães eu nem precisava ir, mas eu fazia questão de ir para dar o meu ponto de vista também às mães. E assim a gente conversava. E eu comecei a perceber, já era uma coisa que eu falava muito nos grupos, era com Sandra, né? Eu não entendo como esses meninos que estão aqui, que convivem aqui com a gente, são essas crianças que chegam. Assim, como é que elas chegam? Tipo, o menino tentou matar a irmã no berço com um travesseiro, aí é encaminhado para lá. Essas crianças chegavam pela paróquia do bairro, que tem, né, parceria, já que a Casa Espírita entrega esse serviço, então elas chegavam. As pessoas chegavam lá na paróquia que tinham esses problemas, eles tinham lá assistente social e encaminhava, e através do assistente social, dos órgãos aí do Estado que encaminhavam também. Era uma terapia de grupo, só com crianças, né, e não importa o gênero. E aí eu dizia, que coisa estranha. Quando vinham as mães para a reunião, eu entendia tudo. Tipo assim, aquelas crianças eram uma ali com a gente e eram outra em casa. Tá, isso sim, eu entendo, mas era muito chocante, era muito gritante ver o comportamento das crianças nesse dia junto com as mães. A gente nem fazia prática, às vezes a mãe levava porque não tinha com quem deixar, e aí o menino ficava por ali brincando, mas enfim, outro comportamento totalmente diferente. E eu comecei a tirar o foco das crianças, que era o projeto e era onde, né, eu vivia, eu trabalhava, eu servia a minha sociedade, né? A história da missão, a minha missão estava ali naquelas crianças, e comecei a me chamar a atenção às mães. E eu comecei a entender que sem mães estruturadas, não tinham crianças estruturadas, não tinham famílias estruturadas. E comecei a olhar que eu não estava tão estruturada quanto eu achava, né? Quando a gente vai se abrindo para as coisas, quando a gente vai caindo as fichas, quando a gente vai trazendo as informações do nosso inconsciente, do nosso subconsciente para o nosso consciente,
é quando a chave vai virando, né? E isso é uma grande prática energética espiritualista. E assim as coisas vão acontecendo, vão se deslumbrando, os véus vão sendo retirados e você vai olhando e percebendo as coisas com uma maior clareza, né? E assim eu fui percebendo, percebendo as minhas necessidades, me reencontrei, né? E aí nesse caminho eu me reencontrei, me separei, várias coisas aconteceram, e ainda assim continuei brincando, claro, mas uma coisa dentro de mim precisava servir aquelas mulheres também. E assim, minha gente, não é servir, vou servir aquelas mulheres porque elas precisam de mim, não. Servir aquelas mulheres porque eu já estive naquele lugar, servir aquelas mulheres porque eu fui vítima de muita competição feminina, fui vítima de muita... essas coisas de mulher, né, que a gente tem. Aquelas 3 coisas que eu digo no Vivas que tiram o poder da mulher, né? A banalização da sua sexualidade, a competição entre mulheres e o desvínculo, né? Ou a não percepção da nossa intuição, tratando essa espiritualidade, que é algo tão feminino, terceirizando ela, botando nas mãos, né, de mestres, gurus, deuses, santos, enfim. Então eu digo, meu Deus, né? Ninguém tem essas 3 coisas, né? Vamos resgatar essas coisas, vamos tomar posse dos nossos corpos, das nossas ações e vamos trazer essa autorresponsabilidade dessa nossa transição. E aí começaram a chegar as práticas, né? Fiquei muitas vezes no fundo do poço, sim, porque foi muito desafiador, porque a gente carrega uma série de vícios culturais que a gente não percebe. Enfim, é preciso mesmo, quando você resolve despertar e viver uma nova vida, uma nova forma de comportamento no lugar que lhe adoeceu, requer uma certa imposição, né? Requer uma certa sustentação, porque senão você debanda de novo. Porque, veja, se toda essa nossa exaustão, se toda essa desconexão da mulher com o feminino vem por conta da cultura que a gente está inserida, né? Como é que a gente vai se sustentar numa nova versão, num novo olhar, se o lugar, o ambiente que a gente está é o ambiente que nos adoeceu? Tempo para pensar. Muito professora, né? Mas enfim, e nisso as práticas foram chegando, eu fui entendendo que a espiritualidade era muito mais ampla, fui entendendo que existiam as energias, né? Fui procurando, estudando, mergulhando em todo esse universo do feminino, na parte filosófica, nas culturas matrizes, em como se deu a cultura que a gente vive, há quantos mil anos, e as religiões, e cada uma delas, e o nosso comportamento, e quem eram as mulheres, quem são as mulheres, quem virão a ser essas mulheres contemporâneas que estão aqui vivendo no dia de hoje, criando filho, levando para o colégio, muitas arcando com todo o contexto emocional da criação dos filhos, da criação da sua própria pessoa, porque a gente não deixa de se desenvolver, né? Então, assim, com uma série de sincronicidades, uma série de práticas que eu fui criando para mim mesma, eu fui aglomerando mulheres, eu fui convidando mulheres a olhar para elas através das práticas da espiritualidade, através de uma consciência de conexão com a sua ancestralidade. A gente brinca que é bruxaria, que é magia, mas enfim, não tem rótulos, não são práticas religiosas, né? Nada disso. São mulheres que entendem que precisam mais do que descansar. São mulheres que entendem que precisam algo mais profundo mudar. E se foi através da mente, do racional, né, que a gente adoeceu, por quê? Por quê? Aí um parênteses para vocês entenderem o porquê. Porque se a gente só pensa, a gente não sente. E a gente é feita para sentir, não tem boca é feita para comer, daquele meme, pronto. A mulher, ela é feita para sentir.
E quando ela se desconecta dessa sensação, desses sentimentos, dessa sutil percepção do seu entorno, da sua pele, do seu corpo, ela vai concentrar toda a energia nesse cabeção. E essa energia que está nesse cabeção é uma energia masculina, que é a energia que foi assim, que a gente foi percebendo que essas mulheres precisavam sentir. Elas precisavam sentir, elas precisavam se abrir, precisavam sim, né? Quem quer, quem sente esse chamado. Se abrir para novas percepções, para as novas linguagens, para antigos saberes, né? Porque quando a gente senta, eu tive uma experiência essa semana de sentar lá com as mulheres do Quilombo, eu pude relembrar essa ancestralidade, e olha que eu estou sempre relembrando minha ancestralidade, né? Eu já contei aqui várias vezes que minha iniciação no cachimbo chegou através de uma psicanalista, né, querida, que me cuida até hoje. Enfim, práticas diretamente com minha mãe, né, de coisa com alimento, com coisa com bordado, com arte. Eu já tenho todo esse caminho da espiritualidade que eu conheço, que já está identificado. Mas sentar lá no Quilombo, de fato, ali no chão, eu me vi ali na minha infância, né? Eu pude ver aquelas mulheres, aquelas pessoas como pessoas da minha família, porque eu já tive essa vivência, só que tão pequena que eu não recordava, né? Então eu tenho minha vivência na ancestralidade indígena, eu tenho minha vivência aqui, acolá, tenho os meus santos, tenho os meus guias, mas no final das contas também me vi com a minha família ali, no Quilombo, né? E algo tão forte me veio, e pensamentos, e afirmações, e agradecimentos, né? Desses lugares, e de estarem cada um nos seus lugares, foi tão forte. Então eu digo que o Vivas, ele nasceu dessa minha inquietação de fora, que me fez redescobrir dentro. E assim eu pude entender que parte do meu servir era poder proporcionar experiências a essas mulheres que fortalecessem o seu feminino para ajudar elas a saírem dessa cultura adoecedora que a gente vive. Porque a gente pode sim viver, empreender, ser uma profissional arretada, pode ser uma mãe virada, que hoje é o que a gente tá atrás, né? Ser uma mãe liberta, né? E tudo isso acontecer de um lugar de muito amor, né? De um lugar de uma colaboração limpa, né? Então, foi assim que eu fui trazendo. E por que toda essa reflexão? Porque diante das coisas que vão acontecendo, eu ficando cada vez mais encantada. Eu estava aqui trabalhando hoje e pedi para o meu filho ir no mercado. Ele foi no mercado comprar um negócio e esqueceu o outro. E aí eu deixei o computador e digo, agora eu vou. E fui. Peguei a chave e fui andando. Chegando andando na calçada, lá ia eu andando. Tanana, quando eu vejo de longe, tanana, eu digo, aquilo é Beth. Que é uma Vivas. Eu digo, aquilo é Beth, né? Eu sabia que ela vinha pro lado de cá hoje, que ela tinha comentado. Quando eu vejo, era Beth, né? E é Beth trazendo essa linda camisa pra mim, que trouxe da Índia, de uma viagem. Trouxe um japamala, trouxe uma pulseirinha de uma viagem de Cuba, que já foi outra viagem que ela foi. Trouxe um saquinho cheio de presente. Me emocionou imensamente. A gente se abraçou, conversou, riu e me fez ter a certeza de que criar uma nova cultura é algo possível, de que criar um ambiente seguro para as mulheres sentirem é algo possível. Tirar elas dessa percepção desse mundo que nos adoeceu e que é maravilhoso, que a gente está aí para ser vivido de uma forma feliz, abundante, íntegra, verdadeira, é possível, né? E é através de um movimento, porque a gente vai plantando sementinhas no coração de cada uma, né? Seja ela evangélica, espírita, não importa, macumbeira, não sei nem se pode falar macumbeira, o povo me chama de macumbeira, eu acho bom. Seja quem for, né? Não é questão de religiosidade, não é questão apenas de espiritualidade, né? É questão de vida, é questão de vitalidade. A gente convida as mulheres para o Vivas para elas se sentirem vivas,
para elas resgatarem no seu feminino a sua vitalidade, né? E assim, eu fiquei louca para contar para vocês. Estou aqui toda acarinhada com o meu presente. E disse, todos precisam saber como surgiu o movimento Vivas e a grandeza que ele se encontra e que vai, se Deus quiser, cada vez ampliar e ter maior, tocar mais corações, trazer mais mulheres para que furem as suas bolhas e deem as mãos a diversas mulheres, a mulheres que você sequer imaginaria estar ali conversando e que está ensinando, que está trocando, que está nutrindo a tua própria transformação, assim como tu vai nutrir a da outra também. Então o Vivas é esse lugar. É um lugar de aceitação, de segurança, de sensação, de sentimento, de experimentação. É um lugar de se sentir, de fato, na sua plena vitalidade, se sentir viva. Amo vocês muito. Beijo.